Você sabia que quando a gente está trabalhando com programação orientada a objetos, ou seja, nossas classes, métodos, atributos, a gente consegue manipular os atributos? Sim, isso mesmo, de uma forma bem simples. Além da gente consumir esses atributos, visualizar, é possível fazer alterações desses atributos em tempo real. Isso facilita muito o nosso trabalho, ajuda muito no nosso código. Então vamos lá para a prática que eu vou te mostrar bem passo a passo e de forma simples como que dá para a gente fazer isso. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Vamos lá então, direto à prática, eu vou te explicar de forma bem simples como que dá para a gente manipular esses atributos. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma classe com nossos atributos e métodos. Se você não está muito por dentro ainda do que é uma classe, um objeto, métodos, atributos, ou seja, se você ainda não está familiarizado com a programação orientada a objetos, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu explico passo a passo o que é a programação orientada a objetos. Explico o que são métodos, atributos, classes, método construtor, self e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos criar a nossa classe. Aqui a gente vai definir uma classe alunos, a gente vai colocar dentro dessa classe o nosso método construtor, que a gente vai colocar aqui, ó, def, underline, underline, init, underline, underline, self, vírgula, nome, média e status, que são os parâmetros, os argumentos dessa nossa classe. E aí o nosso self.nome, que é o nosso atributo nome, vai ser o quê? Vai receber essa variável nome, a média e o status aqui consecutivamente. E a gente vai criar uma lista de alunos, semelhante ao que eu dei de exemplo no vídeo onde eu explico o que é programação orientada a objetos. Porém aqui eu vou te ensinar a manipular esses atributos, ok? Aí o que a gente vai fazer? Vamos criar a classe aqui, então já definimos a nossa classe. Aqui a gente vai instanciar e criar dois objetos, o aluno 1 e o aluno 2. O aluno 1 vai ser o Jefferson com a média de 8 com status aprovado. E o aluno 2 vai ser aqui, Maria, com média de 8, status aprovado também. Ok? Vamos criar aqui, já criamos e vamos listar aqui, vamos chamar o nosso método lista alunos. Até aqui, programação orientada a objetos, normal. Até aqui, criamos uma classe, criamos nossos objetos, instanciamos ali a classe, ou seja, aí nós temos o objeto, e passamos os parâmetros, tudo normal. Agora vamos manipular esses atributos, vamos mudar, vamos excluir, vamos ver como o Python se comporta e o que a gente consegue fazer aqui. E aí, antes da gente partir para essas manipulações de atributos, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, sempre com vídeo passo a passo, na prática, disponibiliza esse material, todo esse código-fonte, com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui, vamos manipular os nossos atributos. Olha lá, aqui a gente tem essa palavra quando está em verde, lembra o que é? Quando está em verde é que é uma palavra reservada do Python. O resattr, o que significa? Resattr significa em inglês, tem atributo, a gente está perguntando se existe um atributo ali naquele objeto. Ou seja, nesse caso a gente vai verificar se o objeto aluno 1 possui um atributo que chama nome. Olha só, a gente executa isso aqui e ele vai retornar true ou false, ou seja, nós temos esse atributo, a gente declarou ele aqui, ó, na nossa classe, certo? Então nós temos. Aí a gente vai verificar a mesma coisa para o aluno 2, olha lá, também temos esse atributo. E aí para o aluno 1 a gente vai verificar se a gente tem aqui, ó, o atributo salário, olha só, não temos, então ele retornou false. Aí, agora o nosso próximo passo é fazer o seguinte, a gente vai obter esse atributo, tá? Como que a gente faz isso? Com a propriedade getAttr. GetAttr vai significar em inglês o quê? Pegar o atributo. E aí, nesse caso, a gente vai obter o valor do atributo nome e status. O que a gente vai fazer aqui? Ó? GetAttr, entre parênteses, objeto 1, vírgula, nome, que é o nome do atributo. Olha só, Jefferson é um atributo que a gente definiu aqui quando a gente chamou e criou nosso objeto, certo? Quando a gente instanciou a classe criando o nosso objeto, aluno 1 e aluno 2. Então aqui, ó, aluno 1, nome, Jefferson.
getAttr, aluno 1 status, olha só o que ele vai retornar, o status aprovado. Agora a gente vai modificar o valor desse atributo. Como que a gente faz isso? Através do setAttr, que significa em inglês configurar o atributo. O que a gente vai fazer? A gente vai modificar o valor do atributo. Então olha só, a gente vai colocar aqui, ó, setAttr, abre parênteses, aluno 1, vírgula, status, que a gente quer modificar esse atributo aqui, ó, status. Ele não está como aprovado? Olha aqui, ó, aprovado, certo? A gente quer mudar o status para indefinido. Então a gente vem aqui, mudamos aqui o status e agora a gente vai fazer um getAttr só para confirmar se o valor do atributo mudou. Olha só, aluno 1, status indefinido. Assim a gente manipulou o atributo, a gente mudou o valor desse atributo. E a gente consegue também excluir um atributo. Olha só, através do delAttr, que é deletar o atributo, a gente vai excluir o atributo status. Olha só, vamos colocar aqui, ó, delAttr, aluno 1, vírgula, status. Ok? Se a gente executar, ele já deletou. Vamos agora chamar aqui, ó, verificar com resAttr se tem esse atributo. Não tem mais esse atributo no objeto, ok? Se a gente, ó, a nossa classe está aqui. Se a gente instanciar novamente aqui, ó, o aluno 1, olha só, a gente vai fazer a instância de novo, criando de novo esse objeto aluno 1. Ele vai voltar aqui, ó, se a gente chamar aqui o atributo, tá vendo? Se a gente chamar aqui o atributo status, pode observar que agora ele volta. A gente não está modificando e manipulando a classe, a gente está manipulando o objeto. Por que que isso é útil? Quando a gente está criando modelos de Deep Learning, modelos de Machine Learning, aliás, se você quer aprender sobre Machine Learning, tratamento de dados, análise de dados, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar aqui na descrição e também na tela final do vídeo. Tem modelos preditivos ali do zero, tudo bem passo a passo. Inclusive, a gente utiliza muita coisa de programação orientada a objetos nesses modelos de Machine Learning. Nesses vídeos você vai aprender muita coisa bacana, vale a pena dar uma olhada. Como que isso vai ser útil? Só para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Imagina quando a gente está criando um modelo de Machine Learning, colocando isso em produção, a gente, para o nosso código às vezes não dar um determinado problema, não dar um pau, não dar um bug, não travar, a gente pode, por exemplo, antes de atribuir algum valor de uma variável ou fazer alguma ação, colocar uma condição verificando se determinado objeto tem um atributo. Tá? Depois a gente pode pegar valores desses atributos, atribuir a variáveis. A gente pode, quando a gente está treinando, por exemplo, pesos de modelo de inteligência artificial e mudando os parâmetros e os valores desse atributo, em tempo real, num loop for, por exemplo, com o método setAttr. Enfim, dá para fazer N coisas. Aí vai muito da nossa criatividade, da criatividade dos programadores, analistas, cientistas de dados. Mas assim, a programação orientada a objetos é muito importante para você aprender, entender bem, compreender esses conceitos, porque isso é muito utilizado em praticamente toda a linguagem de programação. E o Python é totalmente orientado a objetos. E ó, não deixa de dar uma olhada nos vídeos que vão aparecer aqui na descrição, porque são muito interessantes, pode te ajudar bastante. Se você ficou com alguma dúvida também ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.